Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu espero que sim. Essa é a nossa primeira aula virtual do isolamento. Eu espero que vocês estejam bem e vamos começar falando de arte egípcia. O que você está olhando? A arte no Egito Antigo foi uma arte marcada por convenções. O que são isso? Uma série de regras que regia toda a forma de fazer arte no Egito. Inclusive, você pode pegar todo o período de 3.000 anos da história do Egito e praticamente não mudou muita coisa. Outra coisa também que acontecia é que todas essas regras elas eram ditadas pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes definiam como essa arte deveria ser. O que significa que você não tem nomes de artistas para você falar. Ah, o artista egípcio tal, o artista fulaninho. Não, não tem. Porque aqueles artistas, eles não estavam fazendo as obras para si mesmos, sim para um outro propósito, como ordenança dos sacerdotes. Dessa forma, você não tem nomes de artistas, somente as obras. Então, existiam uma série de regras que na pintura elas deveriam ser seguidas. Eu vou destacar para vocês as 3 regras mais importantes que mais são pedidas nas provas oficiais de Enem e SSA. A primeira delas é a lei da frontalidade, que definia que todas as figuras deveriam ser pintadas de frente, com cabeça e membros de perfil. Significa que se uma pessoa estivesse sendo pintada sentada, você vai ver uma coisa estranha aí, porque o tronco da pessoa todo está de frente, seu quadril está de frente, mas as suas pernas e seus braços e seu rosto estão de lado. Essa lei não podia ser quebrada e em 3.000 anos se pintou dessa mesma forma. É por causa da lei da frontalidade que surgiu a expressão fazer a egípcia, que é a pessoa ficar de frente, mas com a cabeça de lado, tipo, não dou a mínima para você. É mesmo, é? Outra lei muito importante é a lei do tamanho. As pessoas numa pintura, elas não tinham o tamanho real que elas deveriam ter. Os seus tamanhos variavam de acordo com o seu grau de importância na sociedade. Por exemplo, o deus ou a divindade era sempre pintado de uma maneira bem maior do que o restante dos personagens. Em seguida vinha o faraó, depois o governador ou vizir. Em seguida vinham os oficiais, como os militares e outras pessoas que trabalhavam. Por fim, os camponeses e, por último dos últimos, os escravos. Isso você pode notar em várias pinturas antigas. Em alguns momentos, o faraó é pintado do mesmo tamanho do Deus, porque o faraó também era considerado um Deus que caminha sobre a terra. A outra lei que eu quero destacar é a lei das cores. Essa lei das cores, ela diferencia o gênero dos personagens pela cor. O gênero masculino era sempre pintado de uma cor meio avermelhada, um marrom avermelhado, enquanto que o gênero feminino era pintado de uma cor mais clara, como o bege, por exemplo. Isso se devia às divisões do trabalho, a divisão social do trabalho. Geralmente os homens trabalhavam fora de casa, ao ar livre, e portanto levavam mais sol e eram mais bronzeados, enquanto que as mulheres, suas funções, elas estavam dentro de casa, eram funções domésticas, e elas mantinham a pele sempre mais clara. Essa lei das cores, ela também se reflete nas esculturas. Algumas esculturas também têm essa diferenciação de cores. Já que a gente está falando de escultura, então vamos falar da lei da frontalidade nas esculturas. Geralmente, as esculturas tinham que estar sempre de frente, em posições rígidas, com os braços para baixo e o peso do corpo dividido entre as duas pernas, se a figura da escultura estivesse de pé. Se a escultura apresentasse uma figura sentada, as mãos, os braços sempre estariam repousados sobre as pernas. Outra diferenciação é que no caso de esculturas de deuses, elas tinham uma representação própria, como Bastet, que tinha o corpo ou o rosto de gato,
ou Anubis, que tem a cabeça de um chacal, e assim por diante. Vamos recapitular? Na pintura nós temos a lei da frontalidade, onde as figuras são pintadas de frente e cabeça e membros de perfil. A gente tem a lei do tamanho, onde o tamanho dos personagens varia de acordo com o grau de importância da sua posição social. A lei das cores diferencia o gênero do personagem, onde os homens são pintados de marrom avermelhado e as mulheres de bege, devido à divisão social do trabalho. Na escultura, os personagens seguem a lei da frontalidade, estão sempre de frente. Caso estejam de pé, o peso do corpo está bem distribuído entre as duas pernas, e caso estejam sentados, as mãos estão sobre o colo. As esculturas, dependendo dos períodos, também seguem a lei das cores, diferenciando o gênero dos seus personagens. Esculturas de deuses seguem um padrão próprio, dependendo das características de cada deus. E agora eu vou passar para vocês uma atividade bem legal. Você vai pegar uma folha de papel e você vai fazer um desenho de um painel egípcio. Para fazer esse desenho, você vai precisar desenhar 3 personagens. Pode ser um desenho simples, não precisa ser um desenho extremamente elaborado. Mas eu quero que você apresente as 3 regras, as 3 leis da pintura egípcia. Você tem que fazer 3 personagens e esses 3 personagens eles têm que estar na lei da frontalidade, com o corpo de frente e a cabeça e os membros de perfil. Os 3 personagens têm que estar diferenciados por tamanho, então eles têm que estar de 3 tamanhos diferentes. Se for um faraó, a sua esposa e o escravo, você vai diferenciar esses personagens pelo tamanho. E também, pelo menos um personagem tem que ser do gênero masculino para que você possa usar a lei das cores. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até a próxima. Fique em casa.